Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, noite de libertação. Nossa sede, Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente, Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você. A paz do Senhor Jesus para a sua vida. Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Manancial de Vida. É muito bom ter a sua companhia e esperamos que na edição de hoje você continue sendo tremendamente abençoado por Deus. O programa Manancial de Vida é um projeto evangelístico da Assembleia de Deus, do Ministério Fama, e o nosso pastor presidente, Abigail Carlos de Almeida, quer que você seja abençoado e a sua família seja edificada por Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta... Meus irmãos, com alegria, nós estamos aqui na realização de mais uma conferência assembleiana, com programação da Faculdade Assembleiana do Brasil, através da participação da União da Assembleia de Deus de Campinas, Assembleia de Deus da Fama, Assembleia de Deus de Vila Nova e do setor Pedro do Vico. E lógico, com a participação de toda a nossa igreja do estado de Goiás. Estamos certos de que nesses 4 dias, com a ajuda de Deus, através das ministrações, através da nossa unidade, estará trazendo um fortalecimento aí aos princípios fundamentais da Assembleia de Deus, essa grande igreja que tem feito a diferença no reino de Deus. Portanto, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Para o ano 2017, fica o convite para todos vocês conhecerem um pouco do trabalho da nossa Faculdade Assembleiana do Brasil, que está aqui, localizada aqui na Fama. Tá? Nosso abraço a todos, Deus abençoe. Deus, se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo... Olha, a Conferência Assembleiana é uma articulação entre a Faculdade Assembleiana do Brasil, a Faculdade Faifa, e a Igreja. É uma forma de expressar a nossa espiritualidade, a nossa comunhão, e também é uma das amostras que a faculdade ela está aí para servir a Igreja, para servir o Reino de Deus, para ajudar na formação, no desenvolvimento espiritual, cognitivo e intelectual dos nossos alunos, dos nossos obreiros, dos nossos pastores. Então a conferência vem aí para promover essa contribuição, essa articulação entre academia e igreja. Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir. Agora, como Uzias ficou grande, Uzias cresceu, Uzias se ensoberbeceu. Quando ele ensoberbece, ele esquece que a unção que estava sobre ele era a unção de rei e não a unção sacerdotal e nem a unção profética. Haja vista que nós, no contexto bíblico, vemos que a unção para rei era justamente o gestor. Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir. Não temos palavras para externar a gratidão a Deus de sermos convidados para um trabalho tão edificante, um trabalho de uma contundência tão profunda. E na verdade eu que estou sendo abençoado
por esta igreja, por esta faculdade, os diretores. Eu só tenho a agradecer. E a palavra que eu deixo é de agradecimento para todos vós que formam a Faifa e a esta igreja. Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, se a porta abrir. Pastora Abigail, Carlos de Almeida. Em tudo Jó não pecou, nem abriu a Deus a sua boca contra Deus. E vindo outro dia ainda, os filhos de Deus vieram presente também. O Senhor veio, Satanás, para visitá-la. Foi quando Deus pergunta pela vida de Jó, ele disse, é um homem cercado de bens. Então Jó não pecou em nada, em nada. Na riqueza ele foi fiel, na pobreza ele foi fiel, na saúde ele foi fiel, na doença também ele foi fiel. Porque às vezes há pessoas que é muito feliz quando está rico, cercado de bens financeiros. E isso, às vezes o homem quando é pobre, ele é humilde. Mas ele ficou rico, ele fica cheio de empafa, cheio de vida. Há um dizer que quer ver o que é o homem, dá ele bens ou dá ele posição. Então Jó, na posição de riqueza, na posição de saúde, ele foi o mesmo Jó. Mas o que acontece nessa vida desse homem fiel? Quando Deus retornou a ele tudo que ele tinha, dando outros filhos que morreram todos, morreu o gado, morreu todos os animais, e Deus curou ele, restituiu todos os seus bens, dobrado do que ele tinha, porque ele foi fiel. Então meu conselho a você, meu telespectador, seja fiel na doença, seja fiel na riqueza, seja fiel na saúde, seja fiel também à sua igreja, à sua família. Em tudo, seja fiel em nome de Jesus. Deus lhes abençoe. Amém. Pastora Abigail, Carlos de Almeida. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, noite de libertação. Nossa sede, Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente, Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Toma! Claro que Hebreus escrito nos meados 60, 70, até 80, aproximadamente 90 anos depois de Cristo. E o escritor ele começa trazendo-nos uma advertência. Logo eu percebo ele fazendo o retrato da nossa esperança com a âncora. O navio, um barco, quando eles querem ancorar, de repente querem encontrar ou se encontrarem. Qual a diferença?
há muitos navios e embarcações que perdem ou se perdem no mar. Você já ouviu falar de barcos que ficam à deriva? Deriva é o quê? Perdidos. Quem já viajou navio ou barco, um tipo de embarcação que vai mar adentro, quando você está a uma certa distância mar adentro, você não vê a terra. Para todo lado que você olhar é água. É como que você olhar um pingo d'água e ele se eleva de um lado a outro. Vocês já observaram? Coloca um pingo d'água, ele tem a elevação e o declínio. Quando a gente está em alto mar, você não vê adiante. Então, entenda um barco à deriva, que se perdeu em alto mar. Não tem bússola para se encontrar. Eles usam muito desta âncora para descer até encostar no profundo do mar. E aí eles navegam um pouco mais, ou para a direita ou para a esquerda, e torna a descer a âncora. E eles medem para ver se afundou ou se raseou. Ao lado que foram, navegam poucos metros a mais e tornam a lançar a âncora. Entenderam? Se continua afundando, é porque estão indo mar adentro. Então, viram-se ao contrário até chegar em terra firme, porque aonde se localizam, onde se encontram é em terra. O escritor aos Hebreus então faz a colocação da nossa esperança como âncora. Então poderíamos dizer que a nossa esperança é a âncora da alma. Em Cristo Jesus nós alcançamos salvação. E aqui ele faz um retrato das promessas que Deus fizera a nós. O escritor aos Hebreus diretamente ele estava escrevendo para quem? Para os judeus. E os judeus que até hoje, a sua grande maioria, a menos que foram convertidos, até hoje eles não entendem que existe a nova aliança. Eles não percebem e não recebem que Jesus já veio. Os judeus que ainda não se converteram, eles estão aguardando o Messias. E há muitos deles que só vão acreditar que já vivemos a dispensação da graça, que Jesus já veio, que Jesus morreu, só o dia que Jesus aparecer e mostrar para eles os sinais dos cravos. Aí muitos deles vão acreditar. Tudo bem. Aqui o escritor fala das promessas que Deus tem reservado para os seus. Até então Israel era o povo de Deus. Não obstante, nós já temos estudado tanto através dos profetas, especificamente os profetas menores, que a rebelião, a idolatria, a ignorância, a murmuração de Israel, mas no grande, o que mais contrariou o coração de Deus foi a idolatria. Idolatria é adorar, prestar culto, oferecer sacrifícios a outros deuses, que não é o Deus verdadeiro. Hoje, quem é o povo de Deus? A igreja do Senhor Jesus, que eu e você fazemos parte. Quantos podem dar graças a Deus por fazer parte do povo de Deus? O escritor aos Hebreus começa falando com eles, com os judeus. E logo ele entende que, olha, 70 anos aproximados depois de Cristo, Jesus já havia cumprido seu ministério. Jesus já havia voltado para a glória do Pai. E aí, o escritor aos Hebreus, porque eu digo escritor aos Hebreus? Porque não temos por certo quem seja esse escritor. Foram alguns que escreveram. Mas ele sabiamente, ele começa tecendo comentário
a respeito de Jesus, mas ele também faz comentário lá no início da Bíblia, lá no Antigo Testamento, que muitos dizem o Velho Testamento. E há muitas pessoas que hoje, olha, o Novo Testamento é a nova aliança que nós vivemos hoje. Todavia, o Antigo Testamento, a antiga aliança, ela tem a valoração para nós hoje, tal qual foi para o povo de Israel, na época que foi proferido. Então, o escritor aos Hebreus começa falando aonde? No capítulo 6, verso 19 e o verso 20. Ele diz: quem entrou no Santo dos Santos? Jesus. Quem rasgou o véu da separação? Jesus. Quem precedeu-nos diante de Deus? Jesus. Quem foi o nosso mediador entre Deus e os homens? Jesus. É isso que o escritor está dizendo. Esse Jesus que tornou-se sumo sacerdote, quem poderia entrar no Santo dos Santos? Somente o sumo sacerdote. Jesus nos precedeu, ou seja, veio antes de nós. Quem foi Melquisedeque na ordem do dia? De quando em vez a gente ouve alguém que às vezes chega palpiteiro, chega com colocações, chega com palpites, opiniões, e a gente vê outros que dizem ou interrogam: na ordem do dia, quem é você? Na ordem da situação, na ordem do momento presente, o que você representa para estar dando palpite? Mas o escritor diz que Jesus tornou-se sumo sacerdote, precedendo-nos, rasgou o véu da separação. Eu e você temos direto ao Santo dos Santos, porque o sumo sacerdote Jesus rasgou o véu da separação e nos deu o direito de adentrar a Deus. Ele diz: segundo a ordem de Melquisedeque. Que ordem é essa? Abraão sai em defesa do seu sobrinho Ló, que fora levado cativo por alguns reis pagãos. E quando Abraão tem o conhecimento de que o seu sobrinho estava cativo, no mínimo ele seria embrenhado na forma pagã de culto que aqueles reis, que aquelas nações. Abre um parênteses. O que eram nações naquela época? Eram cidades, cada cidade tinha um rei. Cada povoado havia um rei. E quando Ló é tomado escravo, de repente ele poderia ser oferecido em sacrifício aos deuses. Abraão, tendo conhecimento, ele pega alguns dos seus homens, alguns dos seus soldados, e vai em defesa, vai em proteção, vai resgatar o sobrinho Ló. Tudo bem que o próprio Abraão, que foi culpado de carregar Ló na sua mala, porque Deus tinha promessa para Abraão: sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas quando, sabe aquela coisa da responsabilidade? Abraão sentiu a responsabilidade. Peraí, eu não devia ter trazido o meu sobrinho, mas eu trouxe. Agora levaram ele cativo, eu sou responsável. Peguei o meu sobrinho. Quem tem Deus tem força, quem tem Deus tem poder, quem tem Deus vai à luta, quem tem Deus vence a batalha. Abraão sai em defesa do sobrinho Ló, e ele vai e conquista o sobrinho de volta, e ele mata. É tanto que tem o nome na batalha da matança dos reis. Todos os reis pagãos.
E sempre que se matavam os reis, se matavam os soldados, todos os despojos, as riquezas, o gado, ovelhas, camelos, tudo que era daquela gente, me entenda, eu disse os reis, que eram como que a cidade, vamos entender, Goiânia, seria um grande, enorme reinado, e daí por diante. Só que as cidades eram cidades pequenas, a grande maioria delas. E quando Abraão vem voltando, Abraão resgatou o sobrinho, sim. Abraão conquistou aqueles reis pagãos, conquistou não, matou, eliminou eles com os seus soldados. E lá vem Abraão trazendo os seus despojos. Lá vem Abraão trazendo tudo o que havia conquistado daqueles reis pagãos. Quando ele vem, entra a história desse sujeito, desse indivíduo. Olha bem, Abraão era um homem que servia a Deus. Abraão era um homem que oferecia sacrifícios a Deus. Abraão era um homem que construía altares para a adoração do Deus vivo. Mas lá vem Abraão, quando ele vem, sai ao seu encontro este Melquisedeque, que o escritor aos Hebreus faz a colocação. O que eu quero que vocês entendam é que quando o escritor aos Hebreus está falando, ele está falando para quem? Ele está falando para os judeus. Se ele fala de si mesmo, se ele fala como que sendo um pós-Jesus, eles não iam ouvi-lo, eles não iam aceitar a sua pregação. Mas ele volta lá no Gênesis, ele chama à tona o nome de alguém que estava antes da lei, para tornar nítido, porque o povo de Israel, os judeus, eles aceitavam a lei de Moisés, eles aceitavam o Velho Testamento ou o Antigo Testamento, e aí o escritor aos Hebreus então fez uso disso. Lá vem Abraão. Entenda que eu estou falando Abraão. Eu não estou falando a Abraão, porque ele ainda não havia se encontrado com Deus para mudar o seu nome. E quando ele vem, sai ao seu encontro, esse sujeito que a Bíblia do Antigo Testamento só fala nele 2 vezes e nunca mais. Mas o que é Melquisedeque? Por que segundo a ordem de Melquisedeque? Para que os judeus entendessem. Vocês estão entendendo, sim ou não? Vai ao encontro de Abraão. Eu te pergunto, Abraão era o homem da promessa? Abraão já não havia tido com Deus, Deus falou, sai da sua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui ele sai em defesa do sobrinho que ele levou rebelde. Melquisedeque sai ao seu encontro. O que Melquisedeque era? Sacerdote e rei de Salém. Quando ele sai, aí entra o verso 1 e o 2, o verso 1 do capítulo 7. Esse, primeiro, o escritor diz, segundo a, diga comigo, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem que era sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Jesus. Aí ele fala, esse Melquisedeque, aí ele vai dar a descrição quem era o sujeito. Rei de Salém e, diga comigo, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, em hebraico, quer dizer Melec, rei, Zedeque, justiça. Então, primeiro ele estava dizendo, Melquisedeque, ele é rei de justiça, é rei justo. Rei de Salém, ou Shalom, quer dizer paz, ele é rei de paz. E sacerdote do Deus Altíssimo. Quem era Melquisedeque? Rei de paz, rei de justiça, sacerdote do Deus Altíssimo. Quem é Jesus? Príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus poderoso, Deus conosco, Emanuel. Jesus é rei? Jesus é sacerdote? Não,
Jesus é sumo sacerdote e que rasgou o véu da separação. Vocês entenderam por que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Entenderam? E o porquê que o escritor aos Hebreus traz à tona o Gênesis capítulo 14 para enfocar os judeus de que Jesus é segundo a ordem, porque Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era rei de justiça. Melquisedeque era rei de paz. Senhor Jesus, eu te peço uma bênção para todos os nossos telespectadores do programa Manancial de Vida, que ouvem nesse instante esse programa. Que o Senhor possa alcançar os corações tristes e abatidos desta hora, visitando os lares tristes, ó Deus, dando força que todos possam vencer as dificuldades que surgem no cada dia. Em nome de Jesus Cristo, eu oro na certeza da resposta, agradecendo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Não deixe de interceder por nós. Esperamos que você tenha sido abençoado, edificado e que Deus tenha falado ao seu coração através das matérias e das palavras pregadas. Esperamos rever você na próxima semana, mesmo horário e canal, que você venha estar conosco sendo edificado com mais uma edição do programa Manancial de Vida. E não esqueça jamais, Jesus ama você. Até lá, Deus te abençoe.